Olá, queridos alunos. Espero que vocês estejam bem. Conforme eu havia explicado, na semana passada, eu estive de mudança, uma mudança inesperada, e, portanto, eu, não pude produzir aquilo que eu havia prometido, que eram os vídeos sobre romantismo brasileiro. Mas estou fazendo isso agora, né? Hoje é quarta-feira. E vamos dar continuidade, então, ao estudo do romantismo, desta vez sobre o romantismo brasileiro, né, que tem as suas diferenças dos demais romantismos que a gente já, enfim, teve contato. Então, nessa, digamos, nova fase, que é tratar da literatura especificamente brasileira, farei 3 vídeos, um para cada geração, né, presente no romantismo brasileiro, que eu acredito que vocês já devem ter estudado em algum momento, né, no ensino médio, né. São as 3 gerações do modernismo e elas são muito importantes, não só porque mais à frente outros escritores vão se aproveitar dessas fases para, enfim, fazer uma reflexão sobre o papel da literatura no Brasil, como também, enfim, é uma tradição cobrar o romantismo no vestibular, né? Então, acreditamos que o vestibular, em algum momento, vai retornar com o romantismo, né? Voltar a lidar com o romantismo. Então, para hoje, eu preparei um material, né, e é claro que não existe, né, estudo da literatura sem a leitura dos textos, ainda que trechos desses textos. Então, a gente vai ler 2 escritores, um é excessivamente poeta, Gonçalves Dias, e o outro que quase foi poeta, enfim, mas abandonou ainda muito cedo a poesia e se dedicou à prosa, à ficção, ao teatro, à crônica e também à política, né, ao saber político, foi um político. Estou falando de José de Alencar. Então, deixa eu compartilhar primeiramente a minha tela, né, para mostrar um elenco, né, de algumas características do romantismo brasileiro dessa primeira geração que a gente vai nomear. Bem, aqui nós temos então, né, um slide que diz muita coisa. Romantismo brasileiro, Gonçalves Dias e José de Alencar, né? O romantismo brasileiro começa na década de 60 do século XIX, então aí por volta de 1860. Ele começa com escritos de um intelectual e também poeta chamado Gonçalves de Magalhães. Ele elabora uma revista, né, junto com outros intelectuais, chamada Niterói. E nessa revista há vários artigos, várias publicações que falam sobre a busca dos intelectuais para dar cara, para dar, enfim, forma a esse país, né? Que é um país que, a partir da independência, né, passa a ter um cheiro de novo, né? Passa a ter um frescor. Né? Então, esse Gonçalves de Magalhães, né, ele é quase que o idealizador do romantismo brasileiro. Só que ele fica muito mais na idealização, né? Ele não escreve, ele não colabora muito literariamente para esse momento artístico e literário no Brasil. Então, eu não
escolhi para falar aqui, para analisar os textos dele. Enfim, eu escolhi dois que esses sim são genuinamente entusiasmados pelo início, né, pelo começo do romantismo, das influências românticas no Brasil. Então, o que esses dois escritores têm em comum? Esses dois escritores podem ser, né, o Gonçalves Dias e o José de Alencar, podem ser agrupados na primeira geração que denominamos como indianista. O nome, né, já traz uma sugestão do que vem a ser essa primeira geração. Indianista vem de índio, né, de um grupo étnico. E, portanto, é essa figura que é altamente explorada tanto na poesia quanto na ficção. E, além disso, só tem a figura do índio ali? Como é que vem essa figura? Como é que essa figura é trabalhada? Bem, ela é trabalhada a partir da ideia de mito fundador. O índio como um primeiro brasileiro, né? É muito semelhante ao que ocorre na Europa, né? Na Europa, na França, em Portugal, né? na Itália, na Espanha, na Grécia, enfim, sempre, né, no romantismo houve essa busca de identificar o primeiro francês, o primeiro alemão, o primeiro espanhol, o primeiro português, etc. e tal. Aqui no Brasil não ia ser diferente. Lá na Europa, né, eles entendem, né, eles entenderam, né, na época do romantismo, que os primeiros cidadãos, né, pertencentes àquele território eram os cavaleiros, né, aquelas figuras da Idade Média, né, e até um pouco antes da Idade Média. Já aqui no Brasil, como não houve Idade Média, né, o Brasil é um país do Novo Mundo, né, um país da Idade Moderna. Então, o que restou aos intelectuais foi buscar como primeiro cidadão o índio, né? Agora, veja, o primeiro índio, né, o índio que funda, né, que é esse primeiro habitante do Brasil, ele é figurado, caracterizado como um cavaleiro medieval. O que isso significa? Esse índio, né, e também a Índia, a gente vai ver, né, que José de Alencar dedicou-se a uma protagonista. Na verdade, há vários protagonistas, né? Há mais protagonistas mulheres do que homens. Mas uma delas, né, é uma índia, né, Iracema. Tanto o índio quanto a Índia, nas obras, né, indianistas, são dotados de força, de destreza, de inteligência, de iniciativa, também são dotados de valores morais cristãos como ser temente a Deus, respeitar, né, enfim, o outro, ter cuidado com o outro, né, ter carinho com a natureza. E, e é muito estranho, né, porque, bem, os grupos étnicos indígenas, né, têm as suas próprias mitologias, né, têm as suas próprias crenças. Então, é muito curioso pensar que, ainda que os românticos brasileiros enxergassem o índio como um possível indivíduo a ser figurado na sua literatura, esse índio, a caracterização desse índio é muito afastada do índio real, né? Do índio que tem as suas próprias crenças, tem as suas próprias culturas,
tem os seus próprios valores, né? Um exemplo, né, que a gente pode até discutir melhor, a ideia de Estado para nós, né, que é uma unidade administrativa, representada por figuras eleitas pelo povo. Essa ideia é não é próxima da organização hierárquica dos índios. Existe um antropólogo, né, chamado Pierre Clastres. Ele escreveu um livro chamado a Sociedade contra o Estado, em que ele fala sobre isso. Né? Ele fala que a organização, entre aspas, política dos índios, dos grupos étnicos indígenas, que são milhares, né? A gente também precisa a gente precisa se afastar um pouco dessa ideia de que todo índio é um só. Na verdade, não. Na verdade, existem as variações dos grupos étnicos e cada um desses grupos possui também as suas crenças, seus valores, seus costumes, suas respostas para a sociedade. A gente ainda não chegou num nível de reflexão intelectual, né? Claro que, enfim, também motivada por interesses muito alheios a qualquer respeito pelo conhecimento, a lidar com isso, a lidar com a variedade, né, dos grupos étnicos. Então, o que a gente pode começar a pensar, a partir, né, do romantismo, são essas contradições. Tá? O romantismo é a escola literária que parece fazer justiça ao índio, quando na verdade acaba que sujeitando-se às ideias francesas de bom selvagem, né, de um sujeito que é corrompido pela sociedade, mas que, enfim, pode ser educado conforme os modelos civilizacionais, né, e os modelos civilizacionais são ser um bom cristão, ser um bom sujeito, ser um exemplo para todos nós, enfim. E não é bem assim. Além, né, dessa aposta nos valores morais cristãos para desenhar o índio na literatura, existe também um investimento no mapeamento do Brasil através da literatura e de uma construção histórica. É pela primeira vez que, por exemplo, surge na literatura um compromisso por mapear o Brasil de ponta a ponta. José de Alencar, por exemplo, escreve por volta aí de 20 romances. Alguns romances se passam no Rio de Janeiro, à época, a corte, né, a capital do Brasil. Outros se passam no Nordeste. Outros se passam no Centro-Oeste. Outros se passam no sul do país. Então, há quase que uma rosa dos ventos, né? Eu acho que José de Alencar, quando escrevia os seus romances, olha, eu já falei do Nordeste, agora eu vou falar do Norte, agora eu vou falar do Sul, agora eu vou falar do Sudeste. É muito interessante, né? Mas, na verdade, tem tudo a ver com o pensamento, né? Com o investimento dos intelectuais da época. Não só no campo da literatura, mas no campo de outras áreas, né? Da historiografia, da história, da geografia, enfim, da arte também. Inclusive, num outro vídeo eu vou apresentar para vocês manifestações artísticas desse período, né? Manifestações artísticas brasileiras. O que nós temos também? Construção da identidade nacional. Sim, tá tudo junto e misturado, né? Brasil recém-independente, né? Buscando, enfim, uma imagem a apresentar no mundo em pré-globalização. De fato, existe a construção da identidade nacional. Agora, uma coisa importante a ser dita. A literatura brasileira, nesse momento,
é uma literatura presa à ideia de identidade nacional que é estimulada politicamente. Então, a literatura brasileira, isso é muito importante dizer, nesse momento, ela serve a ideais políticos. Tá? Chegará um momento, claro, que a literatura vai se desprender disso, ela não vai mais servir a ideais políticos, mas no romantismo, no século XIX, eles se casam muito bem, literatura e política. Tá? Quando há qualquer romance, qualquer poesia que não siga esses ideais, essa produção literária é censurada, ela é rechaçada, ela é deixada de lado. É importante a gente não ser ingênuo quanto a isso, tá? Os escritores, por mais que eles tivessem a liberdade garantida pelo romantismo, e o romantismo é a escola literária que vai pensar mais aprofundadamente a liberdade, por outro lado, essa liberdade entra em conflito com os interesses políticos. Nós temos um nacionalismo ufanista, um nacionalismo acrítico, tá? Que é algo muito parecido com o que a gente vê atualmente, né? Valorização da pátria, valorização da pátria, valorização da pátria. Mas por quê? Para quê? Com que motivo? Né? E os problemas sociais? E a escravidão? Né? E a população mais pobre? E a liberdade? Né? Então, nacionalismo, naquele momento, ignorava totalmente os problemas sociais. A gente vai verificar que no final do ciclo romântico brasileiro há uma guinada. O nacionalismo deixa de ser acrítico e passa a ser mais crítico. E, conforme eu já disse, as representações idealizadas, né? Representações idealizadas, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista físico. Não sei se vocês já leram Iracema, mas Iracema tem uma pele muito delicada, um cabelo muito sedoso, né? E ela vive na mata, né? E aí se pergunte, como alguém que vive na mata do norte brasileiro tem uma pele sedosa, cheira muito bem, né? Enfim, tem um canto, né? Tem uma voz muito aveludada. Enfim, é bem provável que isso não seja verdade, né? Mas também a literatura é isso, né? A literatura ela não quer também ser comprometida com a verdade, né? Ela quer ser comprometida com a verossimilhança, ou seja, a possibilidade da verdade, né? A possibilidade do real. Por que existe Harry Potter? Por que existe, enfim, outros literatura fantástica, literatura de terror, literatura contos de fadas, porque trabalham com a possibilidade e não com a realidade. Então também tem essa discussão, né? A gente também não pode ser radicalmente crítico na figurativização, mas pensando, né, nesse casamento entre literatura, sociedade e política no século XIX no Brasil, há de se questionar algumas representações. Bem, passando agora, né, nós temos aí 18 minutos de vídeo, eu vou mostrar para vocês trechos de duas obras. Uma trata-se, vou começar com o Gonçalves Dias, tá? Esse poema que vocês estão vendo aqui na tela é um poema chamado Tabira. Tá? Tabira é uma árvore, né? Um tronco de uma árvore. Né? E veja, o título é Tabira, Poesia Americana. Né? E aí o poema pretende falar sobre uma tribo indígena, né, que tem o nome dessa árvore, que tem o nome desse tronco, né,
chamado Tabira. E aí vocês vão verificar as descrições, o ritmo do poema, né? O vocabulário, que é um vocabulário até mais simples do que a gente pensa. Tudo também por cumprir as conquistas do romantismo, né? O romantismo é a literatura que se aproxima da dicção e do entendimento do máximo possível de leitores. Então, é entendível que um poema como esse, do Gonçalves Dias, seja ritmicamente e no vocabulário muito fácil de ser lido, muito fácil de ser degustado. Esse poema ele faz parte de uma obra do José de Alencar chamada Segundos Campos, que foi publicada em 1848, tá? E faz parte também desse livrinho aqui, que eu comprei na época, né, quando eu estava estudando com mais profundidade, né? Aqui, ó. Ijuca Pirama, Os Chimbiras e Outros Poemas, que eu já devo ter mostrado para vocês, assim, para quem até agora tem acompanhado o, o... Ai, meu Deus, calma aí. Resume share. Eu não tinha compartilhado a minha tela, né? Perdão. Aqui, agora. Então, aqui está o poema do Gonçalves Dias, Tabira, poesia americana. E dá para ver, assim, de longe, né, que é um poema com pequenas estrofes, com um vocabulário que a gente já vai entrar, a gente já vai ler com mais cuidado. E ele pertence, né, como eu havia falado, a esse livro aqui, ó, que eu já mostrei para vocês em algum momento em sala de aula. Quem até hoje acompanha, né, a dinâmica do pré-vestibular sabe que, enfim, que já deve ter lido, né, comigo alguma coisa do Gonçalves Dias, né? Porque eu falei sobre o Juca Pirama na primeira aula, para falar sobre, enfim, as possibilidades, né, de gêneros literários, né? Enfim. Então, eu vou ler rapidamente só duas estrofes, para vocês entenderem. Tabira. Poesia americana. O adjetivo americana vai ser um adjetivo muito explorado naquele momento, tá? Então, poesia americana, canto americano, voz americana, é a sensação do momento, esse adjetivo americana. Para nós hoje, né, é muito complicado associar esse adjetivo ao Brasil, né, ou sei lá, a qualquer outro país latino-americano. Mas não se esqueçam de que o Brasil faz parte da América, né, assim como os demais países americanos. Então, o adjetivo americano, americana, não é só uma exclusividade dos Estados Unidos, né? Mas também é um adjetivo que nos representa. Não só o adjetivo latino-americano, mas também americano. Então o poema diz assim: é Tabira guerreiro valente, cumpre as partes de chefe e soldado, é caudilho de tribo potente. Tubajaras, Tabajaras, é o povo senhor. Ninguém mais observa o tratado. Ninguém menos de perigos se aterra. Ninguém corre aos acenos da guerra, mais depressa que o bom lidador. Lidador aqui é combatente, tá? Aquele que faz uma lide, que faz um combate. Seu viver é batalha aturada, dos contrários a traça aventado, é dispor a cilada arriscada, onde o inimigo, veja aqui a elisão, né, para cumprir o ritmo, onde o inimigo se vem a meter. Levam noites com ele sonhado, potiguares que o viram de perto, potiguares que a selam por certo,
Itabira só sabe vencer. Então, são rimas, né, muito sonoras, são versos muito curtos, né, são apóstrofes, né, que é essa figura de linguagem que faz a repetição de um determinado vocábulo no início dos versos, né, ninguém, 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 potiguares, potiguares, muito presentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos, né? Estrofes de 8 versos. Né? E a exaltação do Tabira, né? Que eu havia dito que se trata do nome de uma tribo, mas não, se trata do nome de um guerreiro, que é o chefe da tribo dos Tabajaras. Então, ele é chefe, ele é soldado, uma tribo potente, um senhor, né? Um bom lidador, né? Viver de batalha, né? Essa ideia de que a vida é uma batalha, é uma guerra, a guerra significa e ressignifica a vida. Isso está presente, né? Revolução, né? A ideia de revolução, eu disse isso nas aulas anteriores. Isso é característico do romantismo, tá? Do romantismo. E, magistralmente, Gonçalves Dias sintetiza essas ideias românticas no índio, na figura do índio, Tabira. E aí ele vai falando, né? É um poema longo, é um poema de. Enfim, é um poema com. Deixa eu ver aqui. É um poema com 25 estrofes. Né? Um poema com 25 estrofes. E ele vai falando, né, sobre a qualidade desse Tabira. E tem uma coisa muito interessante também, que não está aqui. Infelizmente não está aqui nesse arquivo, mas que está na minha edição, é uma uma estrofe de 4 versos escrita em francês e que eu vou traduzir para vocês aqui. Diz o seguinte: os peles vermelhas, ou seja, os índios, mais nobres, mais infelizes que os peles negras, ou seja, os negros, né, africanos, que chegarão um dia à liberdade pela escravidão, não tem outro recurso senão a morte, porque sua natureza se recusa à servidão. Então, muito curioso isso, né? Nos impõe uma paragem para refletir, né? Os peles vermelhas, os índios mais nobres, mais infelizes do que os negros, e os peles vermelhas chegarão um dia à liberdade pela escravidão. Muito doido isso, né? Não tem outro recurso senão a morte, porque sua natureza se recusa à servidão. Então aqui há uma confusão, né, da ideia de escravidão com a ideia de liberdade, a escravidão como garantidora da liberdade, né? A servidão como uma condição que é impensável na natureza dos índios. Enfim, são essas ideias assim que estão fervilhando no romantismo brasileiro. Bem, nós temos aí ainda uns 28 minutos, dá para falar sobre Iracema. Então, Iracema, de José de Alencar, um romance escrito em 1865, se eu não me engano. Eu acho que é isso, né? Em 1865, isso. Em 1865, tá aqui, capa da minha edição. É um livro curtinho, né? Eu não sei se vocês já leram esse livro. Ele é um livro bem curto.
E, bem, vamos ler um trecho, né? Eu vou passar aqui uma carta que o José de Alencar escreveu para um amigo. E o trecho começa assim, o capítulo número 1. Vejam que é um trecho em prosa, mas que tem um ritmo muito parecido com um poema. Então, alguns críticos literários vão dizer que Iracema cumpre aquilo que José de Alencar recusou-se a fazer ao longo da sua trajetória literária. São os poemas. José de Alencar chega a escrever num texto chamado Como e Por que Sou Romancista, que durante a infância ele lia para os seus familiares na sala, e que ele já chegou a escrever poemas, né? Mas ele diz que queimou. Houve um episódio familiar, né, que houve um incêndio, alguma coisa do tipo, eu não me lembro muito bem, mas os poemas se perderam. E ele entendeu aquilo como um sinal para que ele nunca mais escrevesse os poemas, porque ele achava também os poemas muito ruins. Então, o José de Alencar, desde então, começou a escrever prosa. Mas olha só como é que está escrito o início desse primeiro capítulo. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da Carnaúba, verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. Onde vai a afoita jangada que deixa rápida a costa cearense? Iracema se passa no Ceará, tá? Aberta ao fresco terral a grande vela. Onde vai, como branca Alcíone, buscando o rochedo pátrio nas solidões do oceano? Três entes respiram sobre o frágil lenho a jangada, tá? Que vai singrando, né? Que vai navegando veloz, mar em fora. Um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano. Ou seja, é o colonizador, né? É o branco, né? Uma criança e um rafeiro que viram a luz no berço das florestas e brincam irmãos, filhos, ambos da mesma terra selvagem. A lufada, seja, né, o vento intermitente traz da praia um eco vibrante que ressoa entre o marulho das vagas. Iracema, o moço guerreiro encostado ao mastro, leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra, a espaços o olhar empanado por tênue lágrima cai sobre o giral, onde folgam as duas inocentes criaturas, companheiras de seu infortúnio. Nesse momento, o lábio arranca d'alma um agro, um acre, um azedo sorriso que deixara ele na terra do exílio. Ou seja, em Portugal, uma história que me contaram nas lindas várzeas, onde nasci, a calada da noite, quando a lua passeava no céu argenteando os campos e a brisa rugitava nos palmares. E fresca o vento. O rolo das vagas precipita, o barco salta sobre as ondas, desaparece no horizonte. Vocês estão percebendo que o José de Alencar ele pinta um quadro para o leitor. Isso aqui que ele está fazendo é uma pintura através da escrita. Ele está pintando um quadro da natureza para o seu leitor. Aquilo que a gente já havia falado, não é? O diálogo constante da literatura com as outras manifestações literárias. Nesse caso aqui, a pintura. É como se ele fizesse, né, pegasse
como se a pena fosse um pincel. E na medida em que é um pincel, ele vai, né, desenhando o cenário, né, dessa natureza idílica, maravilhosa, linda, paradisíaca, onde vai se passar o enredo de Iracema. Tá? Então, aí, esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo começa a descrição da Iracema, né? A descrição, uma das descrições mais famosas na literatura, que é muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da Jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Então, essa mulher maravilhosa, né? Com um hálito perfumado, né? O sorriso doce, lábios de mel, cabelos mais negros e longos do que a grasa da graúna, né? Banhava ali o corpo. Aí tem também toda a descrição, né, comportamental da Iracema, né? Que, enfim, acaba também ajudando a construção de uma imagem que temos até hoje, né? O brasileiro é esse povo, né? Faz parte de um povo que é muito higiênico. Nós tomamos banho, né? Mais de uma vez, nós nos perfumamos, né? Nós, enfim, somos, a indústria dos cosméticos, né, e da higiene aqui no Brasil vinga, que é uma beleza, porque nós gostamos de ficar bem cheirosos, perfumados, uma pele bem cuidada, etc. e tal. E, né, o que fica no ar é que essa cultura higiênica é uma cultura dada, herdada pelos índios, diferentemente dos povos europeus, que esses sim têm também. Claro que são um mito, né, gente? A gente também não pode levar ao pé da letra, né? Porque aí a gente seria muito indelicado com as outras culturas, né? Mas fica também essa ideia de que os europeus, né, não tinham o costume de tomar banho, tanto quanto os indígenas, né? Que pela primeira, quando há esse contato, há um choque cultural, etc. Bem, eu fico por aqui, tá? Eu encerro esse vídeo, porque é um vídeo já relativamente longo, tem aí uns 30 ou 40 minutos, mas que sintetiza, né, as ideias, né, e os estilos dos escritores da primeira geração romântica, né? Ou seja, os indianistas. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.